No fundo do Oceano Pacífico, a mais de 4.000 metros abaixo da superfície, não existe luz, não existe som humano, não existe vida visível, ao menos não da forma como a conhecemos. A escuridão é absoluta, a pressão é suficiente para esmagar um submarino convencional, como se fosse uma lata de alumínio. A temperatura beira o congelamento eterno, e mesmo assim, máquinas estão trabalhando ali. Robôs gigantes rastejam lentamente pelo leito marinho, iluminando a escuridão com feixes frios de luz branca. Braços mecânicos recolhem pedras negras espalhadas pela areia abissal, nódulos metálicos que levaram milhões de anos para se formar. Eles não parecem preciosos, não brilham, não têm beleza alguma, mas podem valer mais do que ouro. Porque dentro dessas rochas aparentemente insignificantes estão os elementos que sustentam toda a civilização tecnológica moderna. Cobalto, níquel, manganês, terras raras. Sem eles, o mundo como conhecemos simplesmente deixa de funcionar. E o fato mais perturbador é que essa mineração não está acontecendo por curiosidade científica, mas por necessidade estratégica, sem anúncios públicos, sem cobertura jornalística ampla, sem debate popular. Uma corrida global silenciosa já começou, uma corrida por recursos invisíveis, mas absolutamente vitais. A história da humanidade sempre foi, em essência, uma história de disputas por recursos. Primeiro foram as terras férteis, depois o ouro e a prata. Mais tarde, o petróleo moldou o século XX, financiando impérios, guerras e revoluções. Mas o século XXI tem uma matéria-prima diferente. Uma matéria-prima que não alimenta motores a combustão, mas sim algoritmos, baterias, redes elétricas e sistemas de defesa de última geração. Os minerais críticos. O nome não é exagero. Eles são críticos, porque sem eles não existe tecnologia moderna, não existe smartphone, não existe computador, não existe internet em escala global. Não existem satélites de navegação, não existem drones militares, não existem sistemas de energia renovável. Eles estão escondidos dentro de tudo. Dentro do carro elétrico que promete salvar o planeta, dentro da turbina eólica que gira lentamente no horizonte, dentro do míssil guiado que nunca aparece nas imagens públicas, dentro do dispositivo que você segura nas mãos neste exato momento. E ao contrário do petróleo, esses recursos não podem simplesmente ser substituídos por alternativas simples. Alguns deles são essenciais por causa de propriedades físicas únicas, magnéticas, térmicas ou elétricas, que nenhum outro material reproduz com a mesma eficiência. Isso cria uma dependência silenciosa, uma dependência que poucos percebem até que seja tarde demais. Durante décadas, o mundo ocidental ignorou essa vulnerabilidade. Minas foram fechadas por custos elevados ou preocupações ambientais. O processamento químico desses minerais é complexo, caro e altamente poluente. Produzir em casa parecia desvantajoso. Então, algo aparentemente lógico aconteceu. A produção foi terceirizada. Países com regulamentações ambientais mais flexíveis e mão de obra mais barata assumiram a tarefa. Entre eles, um se destacou: a China. Enquanto outras nações focavam em serviços, tecnologia e finanças, Pequim investia silenciosamente na base material que sustentaria o futuro. Mineração, refino, cadeias de suprimento completas. Hoje, a consequência dessa estratégia é impressionante. A China domina não apenas a extração de terras raras, mas principalmente o processamento, a etapa mais difícil e estratégica. Sem processamento, o minério bruto não serve para nada. E é justamente nesse ponto que o monopólio se torna quase absoluto. Em muitos elementos, mais de 80% ou até 90% do refino mundial acontece em território chinês.
Isso significa que até mesmo países que possuem reservas minerais dependem da infraestrutura chinesa para transformá-las em materiais utilizáveis. Na prática, o planeta inteiro tornou-se dependente de uma única cadeia industrial. Para estrategistas militares e econômicos, isso é um pesadelo geopolítico. Porque quem controla a oferta controla o poder. Essa realidade ficou evidente em 2010, quando uma disputa diplomática entre China e Japão levou Pequim a restringir exportações de terras raras. Não houve bombas, não houve sanções tradicionais, apenas uma limitação na oferta. E o efeito foi imediato. Indústrias japonesas entraram em pânico. Preços dispararam globalmente. Governos perceberam, talvez pela primeira vez, o tamanho da dependência que haviam construído. Era um aviso silencioso. O tipo de aviso que não aparece em manchetes por muito tempo, mas que muda estratégias globais. Desde então, Estados Unidos, Europa e aliados passaram a tratar minerais críticos como questão de segurança nacional. Relatórios militares alertam que sistemas de defesa avançados dependem profundamente desses materiais. Um único caça moderno pode conter centenas de quilos de terras raras em seus sensores, motores e sistemas eletrônicos. Sem elas, o equipamento simplesmente não funciona. Isso vai muito além da indústria bélica. A chamada transição energética, a tentativa global de substituir combustíveis fósseis por fontes renováveis, também depende massivamente desses recursos. Uma turbina eólica offshore pode usar centenas de quilos de neodímio e disprósio para produzir ímãs poderosos o suficiente para gerar eletricidade em larga escala. Painéis solares, redes elétricas inteligentes e sistemas de armazenamento de energia exigem quantidades gigantescas de minerais estratégicos. O paradoxo é inevitável. Para salvar o planeta, o mundo precisa de mais mineração, não menos. Mas essa mineração não acontece em qualquer lugar. Ela se concentra em regiões específicas, muitas delas politicamente instáveis, ambientalmente frágeis ou economicamente vulneráveis. Na África Central, por exemplo, encontra-se uma das maiores reservas de cobalto do planeta. Na República Democrática do Congo, o metal é extraído tanto por grandes operações industriais quanto por mineração artesanal. Em algumas dessas minas improvisadas, trabalhadores descem túneis estreitos, cavados manualmente, sem equipamentos adequados, sem proteção e sem garantias de segurança. Relatórios independentes documentam condições extremamente duras, incluindo trabalho infantil e acidentes frequentes. E mesmo assim, o mundo continua comprando esse material, porque precisa. Cada bateria de smartphone, cada laptop, cada carro elétrico contém pequenas quantidades de cobalto. Multiplique isso por bilhões de dispositivos. E a escala da demanda se torna quase inimaginável. Mais ao sul do continente americano, outra região se tornou foco dessa nova corrida. O chamado Triângulo do Lítio, uma vasta área que abrange partes da Bolívia, Chile e Argentina. Ali, sob desertos salgados que parecem completamente estéreis, encontram-se algumas das maiores reservas conhecidas de lítio do planeta. O metal é essencial para baterias recarregáveis de alta densidade energética, o coração da mobilidade elétrica. Empresas multinacionais, fundos soberanos e governos disputam concessões, investem bilhões e firmam acordos estratégicos para garantir acesso a essas reservas. Para países da região, o lítio representa uma oportunidade histórica de desenvolvimento econômico. Para potências globais, representa segurança energética futura. Mas essa disputa também traz riscos. Impactos ambientais, conflitos sociais e tensões políticas surgem inevitavelmente quando recursos valiosos entram em jogo. E o lítio é apenas uma peça do quebra-cabeça.
Níquel, grafite, cobre, terras raras, todos são necessários em quantidades crescentes à medida que a eletrificação avança. A Agência Internacional de Energia estima que a demanda por alguns desses minerais pode aumentar várias vezes nas próximas décadas. Isso significa mais minas, mais processamento, mais infraestrutura e mais competição. E onde a competição é intensa, o conflito nunca está muito longe. Algumas dessas disputas já se manifestam de forma indireta. Pressões diplomáticas, acordos comerciais complexos, investimentos estratégicos em países ricos em recursos, aquisição de empresas de mineração por conglomerados estrangeiros. É uma guerra econômica travada com contratos e financiamentos, não com tanques. Mas há fronteiras ainda mais extremas sendo consideradas. Sob os oceanos, bilhões de toneladas de minerais permanecem intocadas. Os nódulos polimetálicos do fundo do mar contêm concentrações elevadas de metais essenciais para baterias e tecnologias avançadas. Empresas e governos pressionam por autorização internacional para explorar essas áreas. Ambientalistas alertam que a mineração em águas profundas pode destruir ecossistemas únicos antes mesmo de compreendermos sua importância. Mas a lógica estratégica é brutal. Se um país não explorar, outro explorará. E ficar para trás pode significar dependência futura. Além disso, existe uma fronteira ainda mais distante: o espaço. Asteroides ricos em metais preciosos e estratégicos orbitam o sistema solar. A Lua contém recursos que podem sustentar futuras bases permanentes. Empresas privadas e agências espaciais já discutem seriamente mineração extraterrestre. Pode parecer ficção científica, mas a motivação é muito real. Garantir acesso a recursos ilimitados antes dos concorrentes. Historicamente, quem controla novas fronteiras controla o próximo capítulo da civilização. Mas enquanto essas possibilidades futuras são debatidas, a batalha principal continua aqui na Terra. Uma batalha silenciosa por cadeias de suprimento. Porque não basta possuir recursos naturais, é preciso transportá-los, refiná-los, transformá-los e integrá-los à indústria. Interrupções em qualquer etapa podem causar efeitos dominó globais. A pandemia recente mostrou como cadeias de suprimento aparentemente robustas podem se tornar frágeis da noite para o dia. Fábricas pararam, portos congestionaram, componentes desapareceram do mercado. Agora imagine isso acontecendo com materiais insubstituíveis. O impacto seria muito mais severo. Alguns analistas descrevem esse cenário como a nova geopolítica dos materiais. Um mundo em que o poder não depende apenas de território ou população, mas da capacidade de garantir acesso contínuo a recursos críticos. Essa realidade redefine alianças internacionais. Países ricos em minerais tornam-se parceiros estratégicos disputados. Regiões antes consideradas periféricas passam a ter importância global. Ao mesmo tempo, surgem iniciativas para reduzir dependências. Reciclagem avançada de eletrônicos, desenvolvimento de materiais alternativos e reabertura de minas domésticas são algumas das estratégias adotadas. Mas nenhuma delas é simples ou rápida. Mineração leva anos para iniciar operações. Refinarias exigem investimentos massivos. Pesquisa científica para substituição de materiais pode levar décadas. Ou seja, a vulnerabilidade atual não pode ser resolvida instantaneamente. Ela é estrutural. E enquanto isso, a demanda continua crescendo. A inteligência artificial, por exemplo, exige data centers gigantescos, chips especializados e infraestrutura energética robusta, tudo dependente de minerais críticos. A digitalização da economia mundial intensifica ainda mais essa necessidade. Em um nível mais pessoal,
Cada novo dispositivo eletrônico adiciona pequenas quantidades desses elementos ao consumo global. Individuais parecem insignificantes. Coletivamente, são monumentais. Talvez a parte mais perturbadora dessa história seja que não existe uma solução simples. Não podemos simplesmente parar de usar tecnologia. Não podemos abandonar a transição energética sem consequências climáticas. Não podemos ignorar a necessidade de sistemas de defesa modernos. Estamos presos a esse sistema, dependentes de materiais invisíveis que poucos compreendem. E é exatamente isso que torna essa corrida tão perigosa. Porque conflitos mais devastadores da história começaram justamente quando recursos essenciais se tornaram escassos ou concentrados demais. O petróleo foi um deles. Os minerais críticos podem ser o próximo. Mas ao contrário das crises energéticas do passado, essa disputa não é facilmente perceptível. Não há filas em postos de gasolina. Não há apagões generalizados ainda. O conflito permanece subterrâneo, tanto literal quanto figurativamente, escondido em minas remotas, fábricas distantes e negociações diplomáticas discretas. Uma guerra fria de recursos, sem tiros, sem manchetes dramáticas, sem mobilizações militares visíveis, mas com consequências potencialmente globais. Porque no século XXI, poder não é apenas quem possui mais armas, mas quem possui os materiais necessários para construí-las, alimentá-las e mantê-las funcionando. E enquanto essa corrida continua nas sombras, bilhões de pessoas seguem suas vidas sem perceber que o futuro da civilização tecnológica depende de elementos invisíveis enterrados sob desertos, florestas, montanhas e oceanos. A pergunta não é se essa disputa continuará. Ela já está em curso. A verdadeira pergunta é o que acontecerá quando a demanda superar a oferta, ou quando um único ator decidir usar esses recursos como instrumento de pressão. Nesse momento, o conflito invisível deixará de ser silencioso e o mundo inteiro sentirá. Porque no final, a nova corrida por recursos raros não é apenas uma disputa econômica ou tecnológica. É uma disputa pelo controle do futuro. Se você quer continuar explorando os acontecimentos ocultos que moldam a história da humanidade, aqueles que raramente aparecem nos livros ou nas manchetes, inscreva-se no Oculto, porque algumas das forças mais poderosas do mundo operam justamente onde quase ninguém está olhando.